Então vamos ficar em pé e vamos recebê-lo com alegria. Diga assim comigo: Senhor, preparado está o meu coração para receber a tua palavra. Deixe uma de suas mãos levantadas, diga: Pastor Donifan, Deus seja com o irmão, Deus seja conosco. Graça e paz, igreja. Obrigado, pastor Marcos, pastor Eliseu e a presidência como um todo. Me sinto muito honrado toda vez que eu assumo essa tribuna para comunicar a palavra de Deus. Faço isso com um coração compungido. Eu sei que isso não é mérito meu. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. E eu creio que falar a palavra de Deus é algo, primeiro, eu acho que é fantástico. Segundo, que se o Senhor não nos ajudar, não vai sair nada. Então, eu acredito que se os irmãos continuarem em oração, você vai sair daqui mais uma vez abençoado. Diga graças a Deus. E aí o pastor Marcos falando comigo sobre isso, e agora falando sobre esse desejo de se ouvir novamente, ou pelo menos a continuação da mensagem, Lucas capítulo 24. E aqui eu vou já deixar de antemão, pastor Marcos, eu não sei se eu vou conseguir terminar, não. Me ajuda, Jesus. Irmãos, culto de domingo geralmente é pregação. Você prega, tem que alcançar necessidade, mas é o Espírito Santo para convencer. Mas culto de terça é culto da? Culto da? Então, palavra na terça-feira é ensino, é doutrina. Então, nós estamos aqui para ajudar o crescimento da igreja. Eu tenho certeza que os pastores, os evangelistas, os presbíteros, os diáconos, os professores de escola bíblica dominical, certamente fariam de maneira muito agradável e abençoada, estando aqui em meu lugar. Mas eu estou convicto de que, se o Espírito Santo tem me dado essa oportunidade, você vai receber esta palavra. Então diga: Espírito Santo, fala comigo. Agora diga: Espírito Santo, usa o pastor Donifan para a glória do nome de Jesus. Vamos para o texto, igreja. Lucas capítulo 24, nós vamos ler apenas o versículo 25 ao 27. Diz assim a palavra de Deus: E ele lhes disse: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as... Por favor, se assente. Só nesse versículo aqui, irmãos, daria para você falar sobre o passado, sobre o presente e sobre o futuro. Mas eu vou tentar mostrar a veracidade das profecias bíblicas para nosso enlevo espiritual, para o nosso contentamento, para a nossa alegria. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é? A palavra de Deus é viva, eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada aguda de dois gumes, e ela penetra até dividir alma e espírito, juntas medulas, e ela é apta para discernir as intenções do pensamento humano. Então, a palavra de Deus, ela, já como dizemos, é a palavra de Deus. Ela foi revelada, os homens foram iluminados, eles escreveram, o Espírito Santo os capacitou. A expressão grega é theopneustos, onde o Espírito Santo sopra a revelação de Deus para benefício do homem. Agora, talvez por isso, eu vou até fazer nessa introdução, eu vou escrevendo coisas, irmãos, eu vou escrevendo, daqui a pouco tem um jornal.
eu gostaria de mostrar o seguinte, que a mensagem do Evangelho, ela baseia-se na morte de Cristo. A mensagem do Evangelho fala de Cristo e da sua ressurreição, como encontramos em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículos de 1 a 8. Os apóstolos foram enviados como testemunhas de sua ressurreição. Podemos olhar isso em Atos, capítulo 1, versículo 22. E a ênfase do livro de Atos é sobre a ressurreição de Cristo. Vale salientar que quem escreveu o livro de Atos também escreveu o evangelho que tem o nome Lucas. Foi o doutor Lucas, o médico amado, aquele que cuidava de Paulo, que tinha acesso, caminhava com Paulo. Paulo tinha provavelmente suas debilidades e algum problema de saúde, e quem cuidava dele era o doutor Lucas. Jesus sempre providencia alguém para estar ao nosso lado. Jesus sempre providencia alguém para cuidar de nós. Jesus sempre providencia alguém para tratar das nossas necessidades. Se você tem se sentido só na jornada, fique tranquilo, porque o Senhor tem provido de um doutor Lucas da vida para cuidar de você. E isso explica, irmãos, exatamente porque Lucas escolhe como ponto culminante de seu evangelho o relato de algumas das aparições de Jesus depois de haver ressuscitado. E eu quero citar aqui, pelo menos, são 12 aparições, pastor. 12 aparições de Jesus depois que ele ressuscita, antes de subir ao céu. Veja, ele aparece em Marcos capítulo 16 e lá em João capítulo 20, ele aparece a Maria Madalena. Eu sei que não vou ter tempo de abrir para mostrar para vocês, mas eu estou citando a referência, depois, quem sabe, alguém gostaria de vá anotando e confira depois. 2, lá em Mateus 28, versículo 9, ele aparece as mulheres lá na tumba. 3, 2 discípulos na entrada ou na estrada de Emaús. É esse texto que nós estamos aqui em evidência. Está aqui em Lucas capítulo 24. 4, ele apareceu a Pedro, Lucas 24, versículo 34, e 1 Coríntios 15, 5. 5, ele aparece aos 10 lá em João, quando nós observamos, faltava um dos discípulos. Faltava um dos discípulos. E Jesus aparece aos 10. Judas já não estava, e ele aparece aos 10. Depois, ele aparece mais uma vez, no capítulo 20, versículo 26 de João, ele aparece aos 11. 7, ele aparece aos 7, ele aparece quando tem 7 discípulos reunidos. Isto aconteceu após o segundo domingo, está lá em João capítulo 21, versículo de 1 ao 22. 8, ele aparece aos 11, em algum monte da Galileia. Lá em Mateus 28 está escrito que os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Então Jesus aparece a eles lá em Mateus 28, 16. 9, ele aparece em 1 Coríntios 15, 5 e Atos capítulo 1, versículo 26, ele aparece os 12, incluindo Matias. Capítulo 15 e versículo 6, ele aparece a cerca de 500 irmãos. Isso é o 10. 11, ele aparece a Tiago, seu irmão, como abortivo. Ou seja, aparece a única pessoa que não era crente, que Jesus aparece na Bíblia, é a Tiago. E depois ele aparece a Saulo, que era perseguidor. Então, 1 Coríntios 15, 7, Gálatas capítulo 1, versículo 19. E por último, ele aparece aos 12 apóstolos, em 1 Coríntios 15, 7, Marcos 16, 19 e 20, Lucas capítulo 24, versículo 50 e 53, Atos capítulo 1, versículo 3, 12 a 12 e no versículo 23. Então, queridos, entenda o seguinte, para quem era discípulo de Jesus naquela época, os verdadeiros discípulos de Jesus, eles precisavam ver Jesus ressurrecto. Os verdadeiros discípulos de Jesus precisavam de uma experiência do Cristo metafísico, do Cristo ressurrecto,
porque isso faria toda a diferença na vida espiritual deles e na missão que eles tinham para efetuar. Eles precisavam realizar a obra de Jesus, e porque eles precisavam realizar a obra de Jesus, de sair, como disse o Senhor Jesus em Atos capítulo 1, versículo 8, ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura, lá em Mateus 28 e em e em Atos, Jesus manda fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E lá em Atos dos Apóstolos, quando ele diz, vai recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então eles tinham uma missão para realizar, e eles precisavam ver o Senhor Jesus como resposta das profecias bíblicas. E, irmãos, o texto sagrado, o texto de Lucas, o texto inspirado, diz que, e lhes diz, honesto e tardo de coração para crer. Em quê? Crer tudo que os profetas disseram. Então está falando aqui de profetas. Profeta faz o quê? Profetizam. Então eles precisavam ver o cumprimento das profecias na vida de Jesus, no nascimento de Jesus. Ele precisava ver a vida de Jesus, a crucificação de Jesus, mas também eles precisavam saber da ressurreição de Jesus como cumprimento dessas profecias. Talvez por isso, ou não é por menos, que em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 16 ou 21, eu faço questão de copiar esses textos, irmão, para colocar aqui no meu iPad, para me facilitar a transmissão. Diz 2 Pedro, capítulo 1, no versículo 16, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Estou lendo na Revista e Corrigida. Porque ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quanto da magnífica glória que lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. Quando foi isso? Quando ele estava no capítulo 17, lá no monte, e Jesus se revelou. E ouvindo esta voz dirigida do céu, estávamos nós com ele no Monte Santo. Agora veja aqui no versículo 19 ao 21. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro. Então as profecias são como luzes que alumia em lugares escuros. As profecias do Antigo Testamento, elas apontam como uma estrada bem pontilhada, bem iluminada, assim como no aeroporto, quando o avião está taxiando, ou ele vai pousar, ou vai subir à noite, ele precisa de luzes. Assim também, nós, a Igreja de Jesus, precisamos das profecias bíblicas para iluminar o nosso caminho escuro. O mundo está em trevas, mas a Igreja está na luz. Agora veja, diz aqui ainda, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Obrigado, pastor Marcos, o senhor está me ajudando. Olha, está de Bíblia aberta, está vendo? Porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem, de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Está aqui o segredo da vida de Jesus, guiado pelo Espírito Santo. Está aqui o segredo da vida dos profetas, guiados pelo Espírito Santo. Está aqui o segredo da vida da igreja, guiado pelo Espírito Santo. Só quem é guiado pelo Espírito Santo, baseado em Romanos capítulo 8, versículo 14, 15 e 16, é que são filhos de Deus. Se você é guiado pelo Espírito Santo, você está na mesma visão dos profetas. Se você é guiado pelo Espírito Santo, você se identifica com Jesus. Se você é guiado pelo Espírito Santo, o Senhor Jesus está olhando para você como filho de Deus por adoção. Aí isso me alegra muito, irmãos, porque nós temos alguns aspectos das profecias referentes a Jesus.
nós vemos que o ministério de Jesus cumpriu o ministério profetizado para o Messias. Ou seja, o Messias, as profecias acerca do Messias, se cumprem cabalmente na pessoa de Jesus. Ainda que tenha alguns que queiram, alguns ateus e alguns queiram negar a eficácia da palavra quanto à revelação bíblica para Jesus, nós podemos observar que tudo que antes foi profetizado acerca do Messias se cumpriu na pessoa de Jesus. Se você pegasse 10 profecias, pastor Wilson, 10 profecias, se o senhor fosse um ateu, pegasse 10 profecias bíblicas que não poderiam se cumprir em nenhuma outra pessoa, ou seja, só se cumprir em uma pessoa, 10 profecias é algo assim fantástico. Se o senhor como ateu pegasse 10 profecias e lesse e olhasse para Jesus os textos, caberia cabalmente em Jesus, o senhor não ficaria assim maravilhado com a revelação bíblica? É isso que acontece, irmãos. Até os ateus, eles ficam maravilhados quando eles leem a Bíblia e fazem comparação de Bíblia com Bíblia. Eles comparam textos e chegam à conclusão que Jesus Cristo é o Salvador ungido, que Jesus, o Cristo, é o que perdoa pecados, que Jesus Cristo é o que liberta o homem, que Jesus Cristo é o que dá nova vida, que Jesus Cristo é que perdoa nossos pecados e nos levará para o céu. Vamos para Isaías 60? Olha o que diz Isaías 60, versículo de 1 a 3. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá seguindo, e a sua luz se verá sobre ti. E os gentios caminharão na tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Agora, irmãos, essa é uma descrição detalhada de qual seria a missão do Messias. E aqui, irmão, deve ser incluída, ao examinar as profecias relacionadas aqui, que nós vamos citar aqui, eu não vou citar muitas nesse ponto aqui, porque são muitas que poderiam encaixar aqui. Mas veja, na vida de Jesus, ela se cumpre de forma maravilhosa. E como está documentado nos 4 evangelhos, aparece essa revelação bíblica nos 4 evangelhos. Em Lucas capítulo 4, versículo 14 ao 24, diz assim: então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando o livro, e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta profecia. E sabe o que ele diz? Se cumpriu esta profecia aos vossos ouvidos. Vocês estão olhando para uma profecia viva. Vocês ouviram o texto lido por uma profecia viva. Vocês acabaram de ler um texto que está sendo cumprido, e vocês, os seus ouvidos, ouviram a revelação de Deus. Jesus, ele é a consubstanciação da palavra de Deus, revelada de Gênesis até Malaquias. Ele é o verbo encarnado, ele é a palavra encarnada, ele é o verbo de Deus, o logos de Deus que se fez carne. E diz aqui no versículo 24, e diz: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Jesus sabia o que estava dizendo, irmãos. Então nós vemos: o Espírito do Senhor está sobre mim,
o Espírito do Senhor me ungiu a pregar boas novas aos pobres, proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisões àqueles que estão em cadeias, a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança de nosso Deus. Está citado lá no Monte das Oliveiras, Mateus, também nós encontramos isso em Mateus 24 e Mateus 25. Encontramos isso em Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21. E a consolar todos os que choram, este versículo se aplica à sua segunda vinda, quando ele estabeleceu o seu reino. Então, tudo isso que nós estamos vendo aqui são revelações do Antigo Testamento se cumprindo na pessoa de Jesus, porque Jesus disse, honesto e tardo de coração. Nós encontramos, irmãos, pessoas na nossa caminhada que também são nécias, que são tardos de coração para entender e para crer na palavra de Deus. É isso que Jesus estava dizendo para os discípulos. Vocês, aqueles 2 discípulos do caminho de Emaús, um era Cleopas, ele disse, vocês não estão crendo naquilo que está escrito, vocês precisam ter um coração compungido para se prostrar, se render à revelação da palavra de Deus. É isso que Jesus estava dizendo. Vocês têm que abrir o entendimento de vocês. Vocês precisam acreditar em tudo que os profetas disseram. Vocês têm que acreditar que o Messias havia de padecer essas coisas. Aleluia. Glória a Jesus. Quantos sabem que João Batista biblicamente é o precursor do Messias? Olha o que diz Isaías: preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Vereda a nosso Deus. Está falando que o anjo do Senhor iria preparar o caminho de Deus. E quando você vai para o texto bíblico do Novo Testamento, você sabe que o Deus que Isaías está se referindo é o próprio Jesus. Agora veja, todo vale será aterrado e nivelado todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o diz. Agora quando você vai para Malaquias, está lá o anjo do Senhor mais uma vez. E nós sabemos, irmãos, que isso se cumpre em João Batista. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Lucas capítulo 3. Eu estou lendo agora Lucas capítulo 3, versículo 3 a 6. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelado todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Quem é a salvação de Deus? Quando nós olhamos Jesus sendo apresentado no templo, está lá ratificada a salvação de Deus. E as evidências aumentam. Eu vou pular isso aqui, porque são muitos detalhes. Por exemplo, nós observamos no texto que Jesus, ele seria preso. Eu vou pular isso aqui. Você sabia que a morte de Jesus foi planejada? Deus, ele tem planos. E agora me chama a atenção, pastor, para não confundir com o determinismo dos maniqueístas e também com o determinismo calvinista. Veja, Deus, ele tem projetos, Deus tem planos, Deus, ele tem coisas escondidas. Eu estava lendo o livro de Otmani, Oremos, há muitos anos atrás, quando eu li em 87, se não me engano. O Otmani, ele diz que Deus tem coisas para ligar, preparadas desde toda a eternidade. Já imaginou coisa tremenda? Mas que Deus só ligará através das orações da sua igreja. Isso é muito profundo, irmãos. Deus tem projetos,
Deus tem coisas escondidas que só revela quem tem intimidade com Ele. Deus só revela coisas escondidas quem se debruça a sua palavra. Deus tem coisas escondidas que quando você se prostra, quando você clama, quando você é humilde, quando você é carente de Deus, quando você, a expressão macariós, quando você está como tal qual mendigo, carente da misericórdia de Deus, carente da bênção de Deus, carente da revelação de Deus, você se posiciona humildemente dizendo: Senhor, eu sei que eu não mereço, mas eu preciso da tua bondade na minha vida. Então, isso aqui fala do projeto de Deus que foi preparado de antemão. Existe um cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Gênesis 3,15, ou seja, Gênesis 3, quando o homem peca, Deus mata um animal e a partir daí tira a pele daquele animal e cobre Adão e Eva. A provisão de Deus para a humanidade em Adão. A partir dali, toda vez que o homem quisesse se aproximar de Deus, ele tinha que oferecer um sacrifício. E é geralmente um cordeiro. Depois passou a ser pombos, passou a ser outros tipos de animais. Mas veja, as profecias messiânicas, elas se relacionam com prisão, julgamento, crucificação. Nenhum desses acontecimentos poderiam ser forjados, irmão, não tem como. O Messias, o ungido, deveria ser morto pelos pecados do povo. 483 anos mais tarde se cumpre essa profecia. Eu estou me referindo, irmãos, aqui na profecia que se cumpriu nas 70 semanas de Daniel. Vou passar. Eu escrevi muita coisa, irmãos. Misericórdia. Eu estou tentando deixar aqui para vocês alguma coisa. Misericórdia, Jesus. Vamos para Isaías 53? Abra sua Bíblia em Isaías 53. Essa profecia, irmãos, ela se cumpre 750 anos antes do nascimento de Jesus. Ou seja, ela foi vaticinada, essa profecia aconteceu 700 a 750 anos antes do nascimento de Jesus. E vale salientar que Isaías fez uma exposição detalhada dos futuros sofrimentos do Messias. E podemos acrescentar à nossa lista 11 outras profecias cumpridas somente deste capítulo aqui. Já imaginou? Num capítulo, 11 profecias, fora essa que eu vou falar aqui. Eu vou aqui ler para vocês, e vocês vão me ajudar. Eu vou aproveitar aqui, vou citando aqui, porque não vai dar tempo para muita coisa. Mas veja aqui. Isaías 53, versículo 3. Está aberto aí? Vocês podem me ajudar lendo? Vamos lá. 1, 2, 3. Olha o que... Oh, glória. Glória a Jesus. Obrigado. Agora veja o que diz em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. Fica aí, só no texto de Isaías 53 que eu vou ler para vocês. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. João 1, 11. Então, e as muitas vezes os judeus pegaram em pedras para o matar. Veja o cumprimento dessa revelação bíblica. No capítulo 5, pegaram em pedra para matar Jesus. Nós olhamos para esse texto aqui, de João capítulo 1, versículo 11, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, oh aleluia, a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito, deu-lhes a autoridade, deu-lhes o poder de serem feitos, de serem chamados filhos de Deus. Através de Jesus você se tornou filho de Deus.
Ele é a porta de João 10. Lá em João 14, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Aponta para o tabernáculo, ele é a porta do tabernáculo, ele é a porta do tabernáculo, que é tipologicamente aponta para João 10. Tipologicamente ele é o caminho, ele é a verdade do santuário, mas ele é a vida lá no centro do santuário, lá no Santo dos Santos. Ele é representado pela vida. Olha o versículo 4. Abra o versículo 4 de Isaías 53. Vamos ler? É bom ter ajuda da igreja, é bom a igreja participar. 1, 2, 3. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Agora. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Eu estou um pouquinho eufórico, tá, pastor? Eu estava vindo de casa para cá. Eu tive que deixar minha esposa no UPA. Você sabe o que é batalha espiritual, irmãos? Eu vivo isso direto. E não é fácil. Deixei ela vir para cá. Veja, o versículo 4 de Isaías 53, quando você vai para Mateus 8, versículo 17, se cumpre isso em Jesus. Olha o que diz aqui. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Quando você vai para Pedro, ele diz em 2 textos na sua carta, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, levou a nossa doença aqui de Mateus, ele diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pedro confirma o que Jesus passou e o que João disse na sua carta, o que Mateus citou, ele está confirmando, ele como judeu, ele como hebreu, está confirmando que Jesus é o Messias de Israel. Olha para o versículo 5, me ajuda com o versículo 5. 1, 2, 3. Aleluia. E é exatamente o que diz aqui em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, por suas chagas foste sarado, por suas pisaduras nós fomos sarados. A igreja, ela é um povo que foi sarado pelas pisaduras de Jesus. A igreja é um povo, os discípulos de Jesus, a humanidade que crê em Jesus está sendo sarado dos pecados. Então, quando eu olho para a revelação bíblica, eu olho e vejo a unção de Deus, o poder de Deus se manifestando na vida de Jesus. Olha o que diz aqui no versículo 6, Isaías 6. Aleluia. Agora eu vou usar 2 textos de Pedro. 1 Pedro capítulo 3, 18 diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos justos, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Também em 1 Pedro 2, 25 diz assim: porque estáveis desgarrado como ovelhas. E Jesus olhou para aquela multidão, quando ele desce do barco, ele olhou que era como ovelhas que não têm pastor, e se apiedou delas. Vamos para o versículo 6, versículo 8. Vejamos o que diz o versículo 8. 1, 2, 3. Aleluia. Por juízo, o opressor foi arrebatado. Agora vamos ver o que diz Levi, o que disse Jesus citado por Mateus 26, versículo 54 a 57, diz assim. Jesus diz: como, pois, se cumpririam as escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento disse Jesus às multidões: saíste com espadas e cacetes, na tradução que eu estou lendo aqui, para prender-me
como um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendestes. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram, e os que prenderam a Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote. Bíblia, irmãos, isso é Bíblia. Aleluia. Versículo 8, nós vimos aqui o versículo 8, vou ainda citar aqui o versículo 8. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Atos capítulo 3, versículo 14, 15 e 26 diz assim: vós, porém, negaste o santo e o justo. 15, tendo Deus ressuscitado ao seu servo, enviou primeiramente a vós. Então, aqui, 14, 15 e 26, eu estou abreviando. Romanos capítulo 5, 6 e 8 diz assim, vou abreviar algumas coisas. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Deus prova, versículo 8, seu próprio amor para conosco, pelo fato de que Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O versículo 9, a igreja pode ler? 1, 2, 3. Então aqui está dizendo que aprove ao próprio Pai, o Deus Pai, moê-lo. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Então, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, eu encontro uma profecia cumprida, ratificada por Paulo. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus nunca pecou, nem engano algum se achou na sua boca. Então, quando nós nos refugiamos na justiça de Cristo, nós somos perdoados, nós recebemos o perdão de Deus, nós recebemos o aval de Deus, nós nos aproximamos de Deus com o coração inteiro, sabendo que Ele vai nos responder por causa da ação sobrenatural de Deus no próprio Filho em Jesus. No versículo 12, por favor, versículo 12. Para a gente terminar essa parte aqui e partir para a seguinte. 1, 2, 3. Ele foi morto juntamente com transgressores, sim ou não? Não é isso que o texto diz? E o que é que nós encontramos em Lucas capítulo 23, 34? Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da justificação. Ele nos justificou com a sua morte, com a sua vida, com a sua ressurreição. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Aleluia. Se você olhar Romanos capítulo 4, versículo 25, você vai encontrar a mesma coisa. Agora veja, eu vou pular aqui porque eu quero mostrar para vocês uma outra sequência de profecias. Aqui tem 13 profecias, irmãos. 13 profecias que se cumprem em uma única pessoa. Isso é impossível aos olhos humanos. Humanamente falando, é impossível cumprir tantas profecias em uma pessoa só. Então, essas próximas 13 profecias relacionadas à morte de Jesus são de tal modo evidente que não precisa de explicação. Eu vou só ler aqui para vocês. Vou simplesmente produzir aqui o Velho Testamento ao lado do cumprimento do Novo Testamento. Olha o que diz aqui. Abra no Salmo 41, versículo 9.
Salmo 41, 9. Olha o que diz. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. É isso? É isso, igreja? Agora veja o que diz Lucas capítulo 22, versículo 47 e 48. Diz assim: falava ele ainda quando chegou uma multidão, e um dos 12, o chamado Judas, que tinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem? Então, nesse texto do Salmo 41, 9, afirma que o Messias de Israel seria um amigo íntimo. Agora veja, Zacarias, capítulo 11, versículo 12, diz que ele seria traído por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata trairiam o Filho de Deus. E diz aqui o texto: eu lhes disse, se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixa-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Zacarias 11, 12. E onde é que nós encontramos isso? Mateus 28, versículo 14 e 15 diz assim: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs, foi ele que propôs, que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Meu irmão, se isso aqui não é revelação bíblica cumprida em Jesus, se Jesus não é o Messias da igreja, se Jesus não é o Salvador da igreja, se Jesus não é o Salvador do mundo, então tem alguma coisa errada com o entendimento, tal qual aconteceu com os nécios e o tardo de coração que estavam no caminho de Emaús. Tem muita gente assim. Agora veja o que diz ainda, Isaías 53, 7, olha o que diz. Isaías 53, 7 diz assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Isso fala do silêncio diante das acusações de Jesus. Você que gosta de se defender, toda vez que alguém fala com você, meu irmão, aprenda com Jesus. Ele não abriu a boca, estavam acusando Jesus, e ele não estava se defendendo, porque ele, como diz 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, diz que quando ele era injuriado, não injuriava, quando ele esbofeteava, não revidava, antes entregava aquele que julga retamente. Então, ele deixou exemplo para que sigamos as suas pisadas. Agora veja o que diz Mateus 26, 12 a 14. E, sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: não ouves quantas acusações te fazem? Esse texto está alinhado com Isaías 53, 7. Mas também diz que ele seria cuspido e esmurrado. Olha para Isaías 50, versículo 6. Ofereci as costas aos que me feriam, e as faces ao que me arrancava os cabelos. Não escondi o meu rosto dos que me afrontavam e me cuspiam. O que foi que fizeram com Jesus? Mateus 26, 67 explica. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros esbofeteavam. Será que isso é cumprimento de profecia bíblica, irmãos? Olha Salmo 35, versículo 19. Não se alegrem de mim os meus inimigos gratuitos. Não pisquem os olhos os que sem causa me odeiam. Está falando de odiado, Jesus foi odiado, o Messias seria odiado sem causa. E isso aconteceu na pessoa de Jesus, o Messias, o Salvador. João 15, 24 e 25 diz assim: se eu não tivesse feito entre eles tais obras, tais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. E isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei: odiaram-me sem motivo.
Pastor, isso é tremendo, isso aqui. Pastor Rodrigues, isso aqui é algo tremendo. Jesus, ele está mostrando a revelação do Antigo Testamento se cumprindo nele. E nós, como igreja, precisamos entender, olhar para a Bíblia com os olhos de Deus, ou seja, com os olhos espirituais. Nós precisamos olhar para as Escrituras com os olhos do Espírito. Nós precisamos olhar para as Escrituras para ver e entender que o nosso Jesus, ele é tudo aquilo que a Bíblia diz. Mas também diz aqui, Zacarias 12, versículo 10. Olha o que diz Zacarias 12, 10. Você já viu que coisa tremenda? Vamos ler bem bonito? Zacarias 12, 10. E sobre... Aleluia. Então transpassaram-lhe as mãos e os pés. Agora veja o que João 20, versículo 27 afirma. E logo disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Aleluia. Olha a sétima profecia aqui, do Salmo 22, versículo 7 e 8. A sétima profecia acerca que se cumpriu em Cristo Jesus no Novo Testamento. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o, salve-o, pois nele tem prazer. Agora veja onde é que se cumpriu isso. Lucas 23, 35, nós encontramos assim: o povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros e a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Então ele foi escarnecido. Assim como alguns são hoje, quando nós dizemos Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador, Jesus é o Messias, as pessoas zombam da igreja, zombam dos crentes, porque não acreditam na revelação bíblica. Nós precisamos acreditar, meu irmão, no que os profetas disseram. Eles apontam para alguém, eles estão apontando para uma pessoa, eles estão apontando para uma época, e a época foi a época de Jesus. Aleluia. Olha a nona profecia. Diz que os soldados tiraram sorte para disputar suas vestes. Salmo 22, versículo 17 e 18. Salmo 22, 17 e 18. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre eles as minhas vestes. E sobre a minha túnica deitam sortes. Será que isso se cumpriu também em Jesus, meu irmão? Vamos ver Mateus 27, versículo 35 e 36. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. E assentados ali, o guardavam. Mateus 27, 35 e 36. Mais uma profecia cumprida em Jesus, mostrando que os soldados iriam tirar sorte para disputar as vestes de Jesus. Olha a 10ª profecia, que mostra que Jesus, que ele foi desamparado por Deus. Lá em Salmo 22, versículo 1 diz assim: meu Deus, por que me desamparaste? Porque se acham longe de meu salvamento as palavras de meu bramido? Agora veja Mateus 27, meu irmão, 46. Por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, sabactani, que quer dizer: Deus meu, e grita: por que me desamparaste? Jesus foi desamparado pelo Pai lá na cruz, por causa dos teus pecados, dos nossos pecados.
Jesus foi desamparado para que se cumprisse o projeto de Deus em reconciliar o homem com Deus. Jesus, ele se tornou maldito no madeiro, como disse Paulo, escrevendo aos Gálatas. Então, por causa de mim, por causa de você, Jesus, ele fez o maior sacrifício que Deus poderia exigir de alguém: entregar seu próprio filho por amor a mim e a você. Aleluia. A 11ª profecia mostra que nenhum de seus ossos seriam quebrados. Vamos ver isso? Salmo 34, 20. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O que é que está vendo aqui, irmãos? Todo ladrão, assaltante, assassino, toda gente que era condenada, que ia para o Stauros, a estaca de tortura, ia para o madeiro, e quando estava lá, e era a Páscoa, Pessac. Então, quando eles estavam no madeiro, e aquele dia ia coincidir com a Páscoa, então eles tinham que tirar da cruz aquele homem, aquela pessoa que estava sendo condenada. Mas eles tinham que cumprir somente quando morresse. Então eles vinham com porretes e quebrava as canelas, quebrava a altura dos joelhos, e a pessoa caía, não tinha mais força para buscar o ar. Então ela caía e não tinha forças mais, e ia se apertando o coração, apertando o pulmão, apertando, ela ia ficando com o batimento cardíaco lento, e daqui a pouco ela tinha uma parada e morria. Queriam fazer isso com Jesus. Os soldados até foram lá para Jesus, mas quando eles chegaram próximo, eles se admiraram porque Jesus já tinha morrido. Meu irmão, e eles foram e quebraram dos outros dois. Mas para se cumprir as Escrituras, Jesus, ele não teve os seus ossos quebrados. Aleluia. João 19, 32 e 33 diz assim, até o 36, o versículo 36. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao segundo, que com ele tinha sido crucificado. Chegaram, porém, a Jesus, como visse que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. E isso aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Aleluia. A 12ª, só falta mais duas, só essa é mais uma. Diz assim, Zacarias 12, 10. Diz que o seu lado seria furado. Que coisa tremenda. Irmão, isso é muito cirúrgico. Isso é muito cirúrgico, tem que ser muito incrédulo para não acreditar nessas coisas. Diz assim, Zacarias 12, 10. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplica. Olharão para mim, a quem transpassaram, pranteá-lo-ão, como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Mas aqui diz, um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E por último, a 13ª profecia, que fala sobre o sepulcro do rico. Opa! Misericórdia! Acabou o tempo, gente. Eu já fiz a propósito aqui. Veja o que diz aqui Isaías 53, 9. Designaram-lhe a sepultura com um perverso, mas com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Aí quando eu vou para Mateus, capítulo 27, versículos 57 a 60, diz assim: caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o em um pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha,
E rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Cumpriu-se mais uma profecia segundo a revelação bíblica. Jesus, ele morreu de acordo com as Escrituras. E é isso que ele está dizendo para aqueles discípulos, otados e necios de coração, para entender tudo que os profetas disseram. Não convinha, pois, que o Filho do Homem passasse por tudo aquilo que estava escrito acerca dele? Então, meu irmão, até os anjos acompanharam o cumprimento das profecias. Basta você olhar capítulo 1 de 1 Pedro e você olhar até o versículo 12. Ali você vai ver 3 coisas. Já ministrei aqui, né, pastor Marcos, sobre isso. 3 coisas que os anjos desejam atentar. Os anjos não desejam pregar. Coisas que os anjos desejam atentar. Entre elas está as profecias e o sofrimento do Messias. Esteja de pé em nome de Jesus. Fique tranquilo, meu irmão. Se você está servindo a Jesus, você está servindo ao Deus vivo e verdadeiro. Se você está servindo a Jesus, você está fundamentado na revelação bíblica, nas profecias do Antigo Testamento se cumpriram em Jesus. Se você está em Cristo Jesus, o seu nome está escrito no livro da vida. Se você está em Cristo Jesus, Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então Jesus, ele cumpre as profecias, e ele diz para mim e para você: examinai as Escrituras. Examinai as Escrituras. Os discípulos ouviram isso, mas quando eles não viram o resultado palpável de Jesus, eles se surpreenderam, porque Jesus veio na direção deles, porque eles eram discípulos. Onde estão os discípulos de Jesus esta noite? Se você está conosco esta noite, não é discípulo de Jesus, mas você ouviu essas palavras do cumprimento profético, e existem muitas outras, são cerca de 109 profecias cumpridas enquanto Jesus enquanto vivo, e ainda tem cerca de 300 profecias se cumprirem sobre a volta de Jesus. Então é muita coisa, irmão, na Bíblia Sagrada que nós precisamos atentar. Por isso, meu irmão, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Onde está a primeira pessoa que deseja entregar sua vida para o Senhor, se render aos pés de Jesus, dizendo: Jesus, eu creio que tu és o Deus verdadeiro. Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus. Jesus, eu acredito em ti como cumprimento das profecias. Tu és o Messias esperado de Israel, e tu vais te revelar quando tu vieres na tua glória, como diz lá em Mateus capítulo 25, ele virá, ele virá, ele virá, e nós, a igreja, estaremos com ele para sempre. Sai do seu lugar, vem em nome de Jesus, venha que ele te receberá, venha que ele te aceitará, venha que ele te perdoará. Venha ter um encontro com Jesus. Onde está a primeira pessoa para Jesus? Se você está afastado do Senhor, se está afastado do Evangelho, venha se render ao Senhor. Venha renovar a sua aliança com Deus, para a glória do nome de Jesus. Meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim.